Olá, eu sou a Bárbara. Sejam bem-vindas e bem-vindas à nossa aula sobre os marcos legais da educação especial na perspectiva inclusiva. Antes de iniciar, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou psicóloga há 20 anos, sou mestre em educação especial, doutora em psicologia pela UFSCar e há 10 anos eu sou professora do curso de licenciatura em pedagogia da UFVJM. Bom, quando a gente pensa nos marcos legais que norteiam a educação especial na perspectiva inclusiva, nós temos vários documentos norteadores. O que a gente tentou nessa primeira aula sobre os marcos? Pincelar, trazer aspectos importantes que vão contextualizar as demais aulas, as discussões e as práticas que nós vamos estar propondo para vocês ao longo do curso. Para a gente iniciar, um primeiro ponto que precisa estar claro é esse histórico da política, da educação especial no Brasil. E para iniciar, eu vou trazer um pouquinho desse histórico da educação especial no Brasil. Vejam, do período de 1970 até o período atual, que a gente tem a política de educação inclusiva, nós precisamos ter muita clareza de que a integração, a política de integração que precedeu a política de inclusão é diferente, a proposta, a filosofia, a política é diferente da política de inclusão. Na perspectiva da integração, que ocorreu no Brasil até 1990, 1994, o foco era na pessoa com deficiência. O aluno ele era preparado na escola especial e quando esse tivesse condições de ingressar na escola regular, ele migrava da escola especial para a escola regular. Ou seja, a escola se mantinha inalterada para receber esse aluno e dependia única e exclusivamente dele mostrar condições de estar na escola regular. Com a política de educação inclusiva, esse olhar muda. Em que sentido? Todo aluno tem direito a estar na escola regular, da educação infantil até o ensino superior. Um outro ponto importante quando a gente pensa na política, nesse histórico da educação especial na perspectiva inclusiva no Brasil, a escola não se mantém inalterada, a escola precisa se adequar para receber o aluno público da educação especial. Então a gente muda o foco. O foco não está no aluno, na escola criar condições para receber esse aluno. E uma das condições envolve o quê? A formação inicial e continuada de professores, a adaptação de currículo, estratégias diversificadas de acessibilidade. Então, quando a gente pensa na política de educação inclusiva, essa política envolve o olhar para a escola em criar estratégias para que esse aluno não só esteja naquele contexto para socializar, mas que ele esteja na escola para aprender, para se alfabetizar, para ter um desempenho acadêmico e não somente, vamos dizer assim, como muitos fazem, para passar o tempo, para socializar com outras crianças, com outros estudantes. Quando a gente fala, então, em público da educação especial, em que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, segundo a política, de 3 grandes grupos. Os alunos com deficiência, no caso física, e dentro da deficiência física entraria aí a paralisia cerebral. A deficiência intelectual, então, desde 2008 não se utiliza mais o termo deficiência mental, retardo mental, mas sim deficiência intelectual e dentro desse grande grupo a gente tem a síndrome de Down e os alunos com deficiência que a gente chama de sensoriais, que seriam a deficiência visual, cegueira e baixa visão, deficiência auditiva, surdez, deficiência múltipla, quando existe a comorbidade de 2 ou mais deficiências ou necessidades educacionais especiais. Um segundo grupo do transtorno do espectro autista, o TEA, e o terceiro das altas habilidades e superdotação. Então, quando a gente fala da política, essa compreende esses 3 grandes grupos de alunos, de estudantes. E quando a gente fala, então, da política, dos marcos, a gente tem vários marcos que são importantes. Um que eu já disse anteriormente, que é o direito à matrícula na escola regular. Esse aluno público da educação especial, ele também tem direito ao atendimento educacional especializado, previsto na Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de 2008. Esse documento ele traz vários nortes sobre estratégias
que a escola precisa pensar, prover e prever para a inclusão desses alunos. Então, quando a gente fala do AE, vocês sempre vão escutar assim, AE, o que é o AE? É atendimento educacional especializado. Ele se configura de diferentes formas. Salas de recursos é uma forma de AE, profissional ou professor de apoio, um outro tipo de AE, o intérprete em Libras, outro tipo de AE. Então, eu vou começar pincelando com vocês alguns tipos, né, alguns marcos importantes sobre esses diferentes tipos de atendimento educacional especializado. Lembrando que mais para frente nós vamos ter um módulo só sobre o AE. Mas quando a gente fala, por exemplo, das salas de recursos, essa sala de recursos, ela é destinada para alunos público da educação especial matriculados no ensino comum. E um aspecto muito importante para vocês, gestores, é que quando esse aluno está matriculado na educação comum e no contraturno, no AE, na sala de recursos, há uma dupla contabilização do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, do Fundeb. Então, os alunos, eles cursam o ensino regular e o contraturno. Então, essa efetivação de matrícula envolve a dupla contabilização no Fundeb. E quando a gente pensa na sala de recursos, essas atividades, elas não devem substituir a escolarização na classe comum. Ou seja, o que não é previsto e esperado? Que o aluno saia da sala de aula, ele só esteja matriculado, por exemplo, de manhã. E aí, ele sai em algum momento da sala de aula e vai lá para a sala de recursos realizar a atividade durante 1h, 1h30 e depois ele retorne para a sua sala. Né? A política, ela aponta que o AE, seja a sala de recursos, seja o acompanhamento com um profissional especializado, ele não deve substituir a escolarização no ensino regular, na turma frequente que aquele aluno está matriculado de acordo com sua faixa etária. Além disso, não é aula de reforço. O atendimento na sala de recursos, ele é complementar ou suplementar a escolarização na escola regular. Ele envolve um atendimento que é individualizado, precisa ter esse olhar para o aluno, para o repertório de cada um, embora às vezes a sala de recursos seja organizada em pequenos grupos, é importante que esse professor tenha um olhar atento a cada aluno, ao que a gente chama de repertório de entrada, as necessidades que aquele aluno apresenta, mas aquele atendimento não é clínico. Ele não tem um enfoque clínico como acontece com o psicólogo, com o psicopedagogo, com o terapeuta ocupacional, com o fono, né, com a rede de apoio, aí, com os outros profissionais que podem estar acompanhando esse aluno. E além disso, esse atendimento ele deve ser articulado com a proposta pedagógica da escola de origem desse aluno. E é aí que eu vou problematizar algumas questões com vocês. Vamos problematizar, então, quando a gente pensa que a política ela prevê essa articulação entre a escola regular e as salas de recursos, que essas salas podem estar localizadas muitas vezes nas escolas regulares ou em alguns municípios acontece dessas salas de recursos estarem em alguma escola especial. E aí a grande questão é, como que é essa articulação entre os profissionais das salas de recursos e os profissionais da escola regular? Existe um diálogo, uma parceria, algum momento da semana ou do mês onde esses profissionais têm oportunidade de passar o conteúdo que está sendo trabalhado na escola regular? Aquele momento onde o profissional, o professor regente ou o professor de apoio, ele tem uma ideia do que está sendo trabalhado com esse aluno na sala de recursos? Como que isso é programado? O que a gente muitas vezes observa é um trabalho totalmente desarticulado das salas de recursos com o trabalho que tem sido realizado na escola regular. E esse é um ponto importante que a gente precisa estar sempre se atentando, que esses profissionais eles precisam trabalhar em rede, de forma colaborativa. O profissional da sala de recursos é um profissional especialista. Muitas vezes ele tem formação para estar orientando, acompanhando esse professor e muitas vezes ajudando no fornecimento de materiais, na adaptação de alguma atividade, pensando em estratégias que a própria escola não está dando conta de pensar sozinha. Um outro ponto importante enquanto gestores e que a gente vai trazer uma provocação ao longo de todo o curso para vocês é como
que a gestão organiza, planeja, implementa a troca desses profissionais? Se a gestão não tem clareza dessa necessidade, como que isso se dá? Se aquele professor ele tem uma carga horária a cumprir, um currículo a cumprir, se a gestão não está junto com ele para planejar nos módulos, por exemplo, essas trocas, como que isso poderia ocorrer? Quando a gente pensa em algumas outras formas de atuação dentro da perspectiva da educação especial na educação inclusiva, a gente tem aí a atuação dentro do AE, do profissional de apoio ou professor de apoio e o professor regente. Muitos alunos têm direito ao profissional de apoio. Em Minas Gerais, 3 grupos específicos, de acordo com o guia, têm direito a professor de apoio, ao profissional de apoio. Mas tem alguns alunos que não vão se enquadrar nesses 3 grupos. E cada município tem suas especificidades também para atribuir um professor de apoio para alguns alunos. Mas quando a gente pensa nessa atuação entre professor de apoio e professor regente, a gente precisa, enquanto gestor, trazer para discussões na escola. Esses profissionais têm clareza da sua função? Ou eles imaginam que o professor responsável pelo aluno público da educação especial é o professor de apoio? Quantas vezes a gente escuta que quando eu puder escolher entre ser professor, na atribuição de turmas no início do ano, ao invés de escolher ser professor regente, não, eu vou escolher ser professor de apoio porque eu vou trabalhar menos, é minha responsabilidade, atuação só com o aluno. Será que esse professor tem clareza das suas funções? Por quê? Porque quando a gente pensa nos marcos legais que envolvem a política, sejam federais, sejam estaduais, deixa muito claro que a responsabilidade pelo aluno é do professor regente. O professor de apoio, ele está ali como um parceiro do professor regente, mas o aluno público-alvo, quando matriculado na sua turma, é da sua responsabilidade, professor regente. E para isso, o que a gente tem que ter muita clareza enquanto gestão? A gente tem ideia dessa política? Por isso que um curso como esse é tão importante, porque muitas vezes, quando a gente pensa na formação, a gente planeja para professor de apoio, professor regente, professor da sala de recursos, mas se o gestor não tem esse conhecimento da política, do que se espera, muitas vezes ele não sabe o que cobrar, como orientar esses professores. Um outro ponto importante, como que ocorre o planejamento entre o professor regente e professor de apoio? Eles têm um planejamento comum? Esse professor regente, ele informa para o professor de apoio qual o conteúdo que vai ser trabalhado com a turma para que ele consiga adaptar a atividade para o aluno público da educação especial matriculado naquela turma. Porque quando a gente pensa na inclusão, nos marcos legais, naquilo que a política prevê a adaptação do currículo, para quando aquele aluno precisa dessa adaptação. Mas é inaceitável imaginar numa política de educação inclusiva o aluno na sala de aula, enquanto a turma está toda trabalhando um conteúdo de português, ele colorindo ou ele fazendo uma atividade de matemática. Quando a gente pensa na política, a gente precisa envolver aquele aluno naquilo que ele dá conta, naquilo que ele tem no repertório, nas atividades com os demais colegas. E para que isso aconteça, é necessário pensar como que é a relação entre o professor de apoio e o professor regente. Se essa relação, fora daquele contexto e dentro do contexto de sala de aula, é uma relação conflituosa, muitas vezes isso vai refletir na prática, naquele contexto de atuação com o aluno público da educação especial. Então, são aspectos importantes para a gestão estar se atentando. E um outro aspecto, quando envolve a gestão e os marcos legais, aquilo que a política prevê, é o conhecimento que vocês, gestores, têm da área. Como eu já disse anteriormente, é muito importante que vocês conheçam os princípios básicos da política de educação especial, porque esses alunos estão chegando na escola, não é mais novidade, já tem décadas que a política já está sendo implantada, então não tem mais a desculpa de que a escola não está preparada ou nós não temos formação para.
O que a gente está tentando nesse momento é formação tanto para quem está na ponta, atuando, professor regente, de apoio, de sala de recursos, mas agora também para vocês, gestores. Um outro ponto para problematizar, como que ocorre na escola onde vocês atuam, a atribuição de aulas. Os professores mais experientes, quando um professor diz para mim, Bárbara, quando eu fiz magistério ou fiz pedagogia, não tinha essa política de educação inclusiva, não. Então, agora eu sou obrigada a receber esse aluno na minha sala de aula, eu estou perto de aposentar, eu não tenho interesse. Por outro lado, você tem aquele professor que acabou de formar, que está vindo com uma ideia, com experiências nessa área. Você pode sim bater cabeça com aquele professor que você sabe que pode ter problemas ao longo do ano. Mas você pode atribuir para, às vezes, aquele professor que é mais aberto, que esteja mais receptivo para receber o aluno público de educação especial na sua turma. Não quer dizer que aquele que não queira, que ele possa recusar, porque isso é inconstitucional. Mas você, enquanto gestor, você pode escolher as brigas que você vai comprar. Um outro ponto, como que ocorre o planejamento em conjunto? Quando a gente pensa na educação inclusiva, a gente pensa num trabalho que é em rede. Não tem como a gente pensar numa educação inclusiva sem atuação e um diálogo com a família, com o professor de apoio, com o professor regente e com os profissionais da área da saúde. Mas para que isso aconteça, a gestão, vocês precisam prever um planejamento, um horário de planejamento comum entre esses profissionais. Muitas vezes, e aqui eu vou antecipar, além da questão do professor regente de apoio ou da equipe pedagógica da escola com os professores, também com os profissionais da área da saúde. Muitos desses alunos, eles frequentam no contraturno fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, profissionais diversos. Sejam no SER ou em clínicas particulares ou nas prefeituras das suas cidades. Para que esse trabalho ele flua, é necessário que o gestor crie estratégias junto com os seus profissionais, com os professores, os profissionais da escola, momentos de troca. Muitas vezes aquele professor ele quer pensar em estratégias para se comunicar com seu aluno com TEA ou para ajudar na mobilidade do aluno com paralisia cerebral, mas ele não tem formação para isso. Então, torna-se tão importante criar essas redes de diálogo, momentos de troca com esses profissionais que atuam na área da saúde e também entre os profissionais da escola. Então, como que a escola propicia esse contato? Antes do ano escolar? Periodicamente? Então, são questões que são desafios para vocês, porque vocês têm, a gente sabe, toda a clareza do trabalho, da dimensão do trabalho que vocês têm ao longo de um ano, do que vocês precisam, A educação inclusiva é um dos braços, tem outras questões que vocês precisam também pensar naquele cotidiano escolar, mas são questões que a gente não pode deixar mais de tocar, Então, a gente traz isso logo aqui para vocês de início. Tem outros pontos que a gente vai discorrer com mais tranquilidade ao longo de cada uma das aulas. A tentativa aqui mesmo foi trazer alguns marcos legais importantes para nortear e que vão nortear nossas próximas aulas e algumas problematizações que a gente espera que ao longo do nosso curso, até o final do ano, a gente consiga pensar em estratégias com vocês. Muito obrigada! Estou à disposição, vou disponibilizar para vocês livros, materiais, vídeos e se precisarem entrar em contato comigo, está aqui o meu e-mail, mas todas as minhas informações, tudo organizadinho vai estar no Moodle para vocês. Um abraço!